Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todas as pessoas presentes nessa 13ª Jornada Internacional Virtual de Pesquisa. Meu nome é Isabel Reis e eu sou doutoranda no programa de Psicologia da Educação na PUC de São Paulo. O trabalho que apresentarei hoje é um recorte da minha pesquisa de doutorado que está em andamento. O nome desse trabalho é De Missionárias a Educadoras, a história da feminização e desvalorização docente no Brasil. Neste trabalho, nós fomos buscar na história a origem do fato de que a grande maioria das educadoras, das professoras da primeira fase do ensino fundamental e do ensino infantil no Brasil são mulheres. E isso tem uma relação direta com o fato da profissão da docência ser tão mal remunerada e, consequentemente, vindo a ser desvalorizada no Brasil. A nossa pesquisa encontrou uma origem histórica, então, da desvalorização da docência no Brasil. É comum nós vermos as professoras na primeira fase do ensino fundamental e na pré-escola serem chamadas de tias. Isso mostra como a população vê as professoras, né? Como alguém relacionado a serviços domésticos e que é uma extensão das relações familiares. Alguém que está ali no espaço que é escolar, mas para cuidar, para nutrir, para proteger e sem uma vinculação com uma formação profissional acadêmica. E como e por que isso começou? Nós encontramos na nossa pesquisa que ainda hoje nós vemos muitas pessoas que têm na docência uma, uma perspectiva de uma vocação, ou seja, de um chamado divino para exercer um papel profissional que é o de ensinar. E essa sacralização da docência foi que levou a essa feminização, ou seja, esse alto contingente de mulheres no ensino básico, principalmente nos primeiros anos, né? E essa subsequente desvalorização financeira e de status mesmo da profissão, conforme nós vamos ver a seguir. Nós buscamos, nos trabalhos do historiador da educação Lúcio Kreutz, a fundamentação teórica para esse nosso recorte. Segundo Kreutz, essa sacralização da docência começou na Idade Média e ela foi intensificada na Alemanha do século XIX. Lá houve uma disputa entre duas diferentes ideologias políticas. E a ideologia que venceu tinha um fundo religioso. Era uma ideologia reacionária. Ela era contra a crescente urbanização, ela era contra a liberdade cultural, a efervescência cultural que havia nas grandes cidades. Então, essa ideologia foi chamada de Movimento de Restauração Católica. E essa restauração, ela valorizava a vida no campo. Então, por isso, foi criada uma figura chamada professor paroquial. Esses professores paroquiais eram homens, eles eram homens leigos, ou seja, não eram padres, não eram monges, não tinham recebido nenhum tipo de ordenação sacerdotal, não tinham feito votos religiosos, e eles eram
instruídos, eles recebiam uma formação para ir lecionar em comunidades rurais. E uma vez vivendo nessas comunidades, eles não recebiam remuneração pelo trabalho. Eles se sustentavam com as doações dos pais, dessas famílias que viviam nessas comunidades rurais. E essa educação, que era ministrada por esses professores sacerdotais, professores paroquiais, era uma educação mais focada em virtudes, em valores morais, em dogmas religiosos, do que propriamente no conhecimento. Não se buscava nenhum tipo de orientação científica ou de informação cultural para levar a esses alunos. A intenção mesmo era criar sujeitos que estivessem dóceis aos ensinamentos religiosos. E esse tipo de modelo de educação, modelo paroquial, ele foi trazido para o Brasil no início do século XX. O detalhe é que aqui não foi possível encontrar homens dispostos a trabalhar sem remuneração, trabalhar gratuitamente. Então, a igreja buscou mulheres jovens e solteiras para realizar esse trabalho de missão, né? Trabalho de missionária. Então, essas jovens, elas recebiam uma formação inicial e depois elas eram enviadas em duplas para comunidades rurais. Essas comunidades, elas recebiam uma casa e elas cultivavam uma horta de subsistência e as outras coisas eram obtidas por meio de doação dessas famílias que recebiam, cujos filhos recebiam a educação ministrada por elas. E elas não eram freiras, mas elas tinham que fazer voto de pobreza, obediência à igreja e castidade, porque assim, sem se casar, elas poderiam dedicar a vida toda e em tempo integral ao ensino. Um exemplo desse tipo de formação, desse tipo de grupo de professoras, foi a Associação de Professoras em Santa Catarina. Ela foi fundada em 1913 e então trabalhava por esse modelo paroquial, no qual a, o ato de docência era visto como uma missão, sem nenhuma remuneração e um degrau para a ascensão espiritual de quem se dedicasse a esse trabalho. Existem registros de que essas escolas paroquiais funcionaram em vários estados do Brasil. Houve várias escolas nos estados da Bahia, São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pará e do Rio Grande do Sul. E todas essas escolas paroquiais rurais, elas foram estabelecidas no início do século XX. Muitas delas duraram, subsistiram por décadas, por várias décadas. E nesses lugares que não existiam, geralmente não existia igrejas, né? Não existia a figura do padre, essas professoras paroquiais, elas eram muito admiradas pela população rural. Elas promoviam quermesses, eventos religiosos, festas que reuniam toda a comunidade, e por isso elas eram muito respeitadas e queridas nesses lugares onde elas lecionavam. Então, com esse breve recorte, nós vimos o início do cenário que nós temos hoje. A grande predominância de mulheres nos primeiros anos do ensino básico e, detalhe que também no ensino básico a faixa salarial é menor do que a dos professores especialistas da segunda fase do ensino. O professor de português, de matemática, de história, de geografia, ele tem um piso salarial maior do que o piso salarial da professora polivalente.
né, que trabalha até os 5 primeiros anos ali da escolarização. E com isso, nós vemos que há uma evidência do motivo de haver tanta prevalência de síndrome de burnout em professoras mulheres. Há um maior número de mulheres professoras afetadas por burnout do que por professores homens. Por quê? Com uma faixa salarial tão baixa, com uma necessidade, então, de trabalhar em duas instituições, dois estabelecimentos, tendo uma jornada manhã e tarde de trabalho, e depois todas as obrigações domésticas, a educação dos filhos, as demandas familiares, essas professoras acabam tendo uma jornada diária tripla de trabalho. Então, elas formam atualmente o contingente maior de profissionais da educação que estão sendo acometidas pelo burnout. Mais professoras com burnout do que homens. Então, nessa explanação breve, nós mostramos toda a origem dessa desvalorização da docência, principalmente nos primeiros anos, e dessa equiparação a um trabalho sagrado. Um trabalho sagrado não pode ser remunerado. Alguém que busca ascensão espiritual não pode estar interessado em dinheiro, mas sim em coisas que transcendem o material. Então, essa foi a origem da sacralização da docência, que levou a essa posterior desvalorização financeira e desvalorização social dessa profissão. Então, essa foi a nossa exposição de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Aqui estão as nossas referências e até mais. Bom encontro, boa jornada a todos e todas. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.